Olá, meus irmãos, bom dia, tudo bem? Que Deus abençoe vocês e desde já tenham um ótimo sábado, né, na presença de Deus. E hoje, né, como um dia especial, o Santo Sábado, resolvi, minha esposa e eu, fazermos aqui um pequeno estudo, por conta muitos irmãos não estão se congregando, não é a grande maioria. Então, passar aqui uma mensagem da Palavra de Deus para todos nós, não é? Como cristãos. Nesse momento que nós estamos vivendo, estamos passando, é um momento muito delicado e todos vocês já sabem o motivo, não vou mencionar porque creio que muitos já estão saturados de ouvir aquela palavra, não é? Mas antes de iniciarmos aqui o estudo da Palavra de Deus e entendermos o motivo de tudo isso estar acontecendo, pelo menos começarmos a entender, né, para aprofundarmos ainda mais, antes disso eu quero orar com você. Onde você estiver, se for possível, feche teus olhos e vamos falar com Deus. Querido e bondoso Deus, amado Pai, louvado seja o Senhor por toda a eternidade. Aqui estamos nesse momento, te pedindo, ó Deus, a tua orientação, o teu auxílio, o teu poder. Nos batiza, Senhor, com tua chuva do teu Santo Espírito. E nesse momento, Senhor, fale aos nossos corações a mensagem que o Senhor quer para cada um de nós. E de uma maneira especial, abençoa as pessoas que estão nesse momento ouvindo ou assistindo a tua palavra. E usa-me, ó Deus, como instrumento em tuas mãos. Perdoe os meus pecados e abençoe o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, eu queria começar com vocês, abrindo o livro de Mateus, e muitos já conhecem o capítulo 24, só que não vamos ficar só nele, vamos para vários outros livros das Escrituras Sagradas. Só que um pouco antes, eu quero falar um pouco como está a tua vida diante de Deus. Como está a tua família, como está a tua vida espiritual, que é a principal diante de Deus. A principal no sentido da financeira, certo? Porque é um momento de crise financeira, mas eu creio, não só financeira, antes fosse, mas a pior crise, a espiritual. O tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo distinto de todos os outros. Sabemos, é claro, que quanto mais o tempo passa, mais próximo fica o segundo retorno de Cristo, né? O segundo advento de Jesus Cristo. E nós sabemos que quando Cristo voltar, virá nas nuvens do céu com poder e grande glória, de acordo com Mateus 24, né, a partir do verso 29. Mas, como eu perguntei antes, como está a nossa vida nesse momento? Esse momento que todos, a maioria, estão dentro de suas casas, é um momento que eu creio que Deus está permitindo acontecer no meio, não só dos brasileiros, mas de todas as pessoas no globo. O momento que Deus está permitindo para que nós comecemos a analisar como de fato está a nossa vida. Imagine se você morresse hoje. Qual seria a sentença no seu caso? Estaria salvo em Cristo Jesus ou não? Nós sabemos que cada um sabe o seu momento, a sua intimidade com Deus. E esse momento Deus está permitindo para que o seu povo na terra, ele comece o quê? A despertar do sono. Comece então a sair daquela letargia, daquela mornidão que o consome. Hoje, nós sabemos que muitos, a sua grande maioria, irá piorar, irá esfriar-se mais ainda, irá continuar dormindo. Mas eu creio que na sua grande minoria, como sempre,
na sua grande minoria, os servos de Deus sinceros, eles vão começar o quê? A despertar, porque Deus está o quê? Permitindo isso acontecer. Deus está ajudando, em outras palavras, o seu povo para acordar, para ver que algo extraordinário, de grande amplitude, irá acontecer ainda mais. Então eu queria chamar a sua atenção, se você tiver a sua Bíblia aí, em sua casa, creio que tem, aí onde você estiver ouvindo, no seu trabalho, enfim. Ou anotar, se não tiver a Bíblia, anotar para ver se de fato está escrito, não é? E uma dica eu digo e deixo para vocês, nunca acredite em pessoas no que elas falam em si, mas sejamos como os crentes lá de Bereia, que possamos anotar e correr para a Bíblia para ver se de fato foi daquele jeito. Então, Mateus capítulo 24, a partir do verso 3, diz o seguinte: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus sentado, né? Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dizendo: Mestre, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, se você quiser saber, essa palavra ela é muito interessante, em particular. Ou seja, foi algo não dito às multidões ou várias pessoas. Foi algo dito em particular. Quem eram as pessoas que estavam ali presentes? Eram 4. Depois você confere em Marcos capítulo 3, 13, o verso 3. Marcos 13, o verso 3. E o verso 4, continuando, diz Mateus 24: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, isso Cristo falando, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Cristo falando. O verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é princípio das dores. Pare um pouquinho no verso 8. É princípio das dores. O que é o princípio? É o início, não é? É o princípio das dores. Então, tudo isso que está acontecendo não é o meio nem o fim. É apenas o início das dores. Isso significa que coisas de uma amplitude maior virá. O versículo 9 fala: então sereis atribulados e vos matarão. Serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então frisa também essa parte. Você vai ser odiado por todas as nações, ou seja, por todas as pessoas que não querem nada com Cristo por causa de Jesus. Então, se você entregar a tua vida a Cristo, se você render a sua vida a Ele, se você amá-lo, adorá-lo de todo o coração, você irá ser odiado. Mas louvado seja Deus por isso, porque nós iremos ser amados pelo Criador. O versículo 10 fala: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E isso você sabe bem a realidade. O versículo 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A muitos. Eu quero parar um pouquinho aqui e falar um pouquinho do versículo 11. Muitos falsos profetas vão se levantar e enganarão a muitos. Eu pergunto, existem poucas igrejas atualmente? Será que existe pouquíssimas igrejas que as pessoas elas ficam caçando, ficam sedentas, ou elas não têm como conhecer a Cristo? Será que existem poucas igrejas? Não, você mesmo sabe que não. Praticamente em quase todas as esquinas existe uma igreja. E o interessante é que o índice de criminalidade, ele aumentou ou diminuiu? Não, ele diminuiu.
Então, quanto mais o tempo passa, mais as coisas vão piorando. Interessante, né? Esse análise. Então significa o quê? Que Deus ele não precisa de mais igrejas abertas, de mais denominações. Todas elas são cristãs, mas Deus não precisa de mais igrejas. Ele precisa de pessoas que tenham um compromisso íntimo e pessoal com Ele. Pessoas que de fato vivam na sua vida, na sua essência, o verdadeiro Evangelho. Aquele Evangelho que não somente lhe salva da penalidade do pecado, mas aquele Evangelho que lhe salva do poder do pecado e que lhe salvará também da presença do pecado futuramente, quando Cristo voltar. Continuando aqui no versículo 12 fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Nós sabemos que iniquidade é pecado. E o que é pecado, de acordo com a palavra de Deus, é a transgressão da lei. Então, por se multiplicar a transgressão da lei, que é o pecado, o amor se esfriará de quase todos. Frise também essa palavra quase todos. Louvado seja Deus que não é todos. Louvado seja Deus que é de quase todos. Então significa que vai ter um pequeno grupo de pessoas que vai o que? Permanecer firmes no amor de Deus. O versículo 13 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E o verso 14 diz: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho ou por testemunha a todas as nações, então virá o fim. Na verdade, então, virá o fim. Eu queria também que você depois analisasse com calma, verso por verso, e meditando em cada verso desse capítulo. O Evangelho ele vai ser pregado a todas as pessoas, isso é sem dúvida. Por quê? Porque a palavra de Deus diz claramente, eu creio na Bíblia como regra de fé e prática, a única regra de fé e prática. Então, quando diz que o Evangelho do Reino, ou seja, o verdadeiro Evangelho que ensina a guardar todas as coisas que Deus nos tem ordenado, ele vai ser pregado por todas as pessoas a todo mundo. Mas não de uma forma apenas verbalmente, mas na sua essência. Imagina se uma pessoa começasse a vender um remédio, né, que faz crescer cabelo. E essa pessoa fosse careca. Você compraria um remédio na mão dela? E se ela dissesse, não, eu estou usando esse remédio, ele é eficaz. Quanto tempo? Já tem quase 1 ano. Você compraria o remédio? Eu creio que não. Eu também não compraria. Por quê? Porque o remédio não teria eficiência alguma. Certo? Porque ele diz que nasce, mas ele próprio não tem. Entendeu? Então, o verdadeiro evangelho, ele vai ser pregado não somente em palavra, mas principalmente na vida daqueles que estão levando. Imagina uma pessoa dizer que Cristo transforma, que Cristo salva, que Cristo te ajuda, que Cristo está com você, e de fato está, mas você olha para a vida daquela pessoa, não é uma pessoa feliz, não tem uma casa ordenada, não tem esposa feliz, esposo feliz e filhos que obedeçam aos pais. Você acreditaria naquele evangelho? Creio que não. Esse é o motivo porque muitas denominações estão se abrindo em cada esquina. E muitas pessoas estão sedentas da palavra. Porém, elas estão caçando qualquer lugar que fale de Deus para começar a congregar. Tem um fraseado, uma palavra que diz assim, nem tudo que reluz é ouro. Tem pessoas que dizem, onde estiver falando de Deus, ali está bom. Mas o que diz a palavra de Deus? Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas aquele que faz a vontade
do meu Pai, né, que está no céu. Então vamos um pouco então agora voltar, aliás, para Isaías capítulo 24. Isaías capítulo 24. E vamos nos ater um pouquinho aqui o que diz a palavra de Deus através do profeta Isaías. Isaías capítulo 24, a partir do versículo 4. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Verso 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por que a terra está contaminada? Por causa dos seus moradores. E qual é o motivo? Por conta que eles transgridem as leis de Deus, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. As pessoas, ultimamente, elas estão, de 1 ano, 2 anos para cá, e você sabe, elas estão buscando mais a Deus, elas estão buscando ter uma intimidade real com Deus, para uma mudança de vida para melhor com Deus, ou é ao contrário? Obviamente é ao contrário. Então Deus está nos falando que a terra está contaminada por causa dos seus moradores, e o motivo é esse: porquanto eles transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Eu quero te dizer uma coisa, que uma das transgressões várias que existe, mas é que Deus leva em conta, que Ele imputa como pecado, é aquela quando o seu povo pratica conscientemente. Porque quando Atos 17:30, que diz que Deus não leva em conta os tempos de ignorância, ou seja, não porque a pessoa seja burra, mas no sentido que ela não conheça o assunto. Mas depois que a pessoa passa a conhecer, passa a ter consciência do que é certo e do que é errado, ela escolhe o que fazer. Então aqui as pessoas, aqui no caso de verso 5 de Isaías 24, elas estão transgredindo a aliança de Deus conscientemente. Ela transgride os 10 mandamentos de Deus e quebra a aliança eterna. Ao verso 6, por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. É sério. A situação do mundo só vai de mal a pior. Mas tem uma solução. E já iremos ver essa solução. No capítulo... Tem um livro aqui muito bom. O livro Patriarcas e Profetas. Aqui no capítulo 7. Muitos devem ter ele em casa. E alguns não. Mas você pode adquirir. Você pode baixar ele, né, o aplicativo. Aqui no capítulo 7, no caso desse aqui, no capítulo 7, na página 57, diz assim, ó: generalizando-se o pecado, pareceu cada vez menos maligno e declararam finalmente que a lei divina não mais estava em vigor, que era contrário ao caráter de Deus castigar a transgressão, e negaram que seus juízos viessem a cair sobre a terra. Aqui falando um pouco do período antes do dilúvio, bem próximo do dilúvio, é que o povo antediluviano. Então eles começaram a conscientemente transgrediram a lei de Deus. E o que aconteceu? Houvesse os homens daquela geração obedecido à lei divina e teriam reconhecido a voz de Deus na advertência do seu servo, que no caso, Noé. Sua mente, porém, se havia tornado tão cega pela rejeição da luz, ou seja, da verdade que Deus dera, que realmente criam ser a mensagem de Noé uma ilusão. E um ponto interessante: quanto mais nós rejeitarmos as mensagens dadas por Deus, ficaremos cegos espirituais. As pessoas irão trazer-nos as mensagens de Deus, mas enquanto nós não colocarmos na prática um pouquinho da luz que Deus já nos deu,
nós não iremos compreender algo a mais que Deus quer nos falar. E se morrermos, transgredindo a lei de Deus, conscientemente, qual será o resultado? E para finalizarmos, vamos voltar um pouquinho aqui em Isaías, capítulo 1. Capítulo 1. Tudo isso que conversamos é o que Deus quer que nós meditemos nesses momentos. Não só nesse período, ou nesse mês, ou no próximo mês, mas enquanto vida tivermos. Que possamos ter uma intimidade real e pessoal com Cristo. Não mudamos da noite para um dia a perfeição de caráter, isso não acontece. É uma obra, a santificação é uma obra quando vida você tiver. Mas é possível hoje você começar a abandonar aquilo que você sabe que não agrada a Deus. Isaías, olha a promessa. Isaías capítulo 1, verso 18 ao 20, diz o seguinte: Vinde, pois, Deus falando, e arrazoemos, diz o Senhor. Ou seja, conversamos, venham, conversam. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Imagina uma lã branca, né? Verso 19: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Então Deus nos dá uma promessa. Não importa o que você já tenha feito ou sido no passado, o importante é hoje. Se você aceitar Cristo como seu Salvador pessoal, e não somente Cristo, mas a vontade que Ele quer para a tua vida, aqui nessa terra, Ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. E o verso 20 fala: mas se recusardes e fordes rebeldes, ou seja, uma pessoa ela só pode se tornar rebelde contra aquilo que ele conhece, aquilo que foi proposto, não é de uma forma mais clara, mais específica. Mas se recusardes, ou seja, depois de eu ter mostrado, depois de você entender, mas se você recusar e for rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão na fé, todos, né, que estão me ouvindo, Cristo ele quer só o melhor para mim e para você. A pergunta é: eu quero Cristo em minha vida? Não somente em palavras, mas que nós possamos aceitar a Cristo de todo o nosso coração e assim render a nossa vontade a Ele, para que Ele, Cristo, reine em nossa vida e que possamos nessa terra começarmos a viver uma vida em conformidade com a vontade dEle enquanto há tempo. Que Deus abençoe a vocês, mas antes vamos orar mais uma vez. Querido Pai, que nas alturas dos céus habita, nós somos gratos ao Senhor por Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, nesse momento, que Teu Santo Espírito continue trabalhando nos nossos corações e que possamos, ó Deus, a partir de agora, não só de hoje, mas de nesse momento, aceitarmos ao Senhor e assim começarmos a examinar a Tua Santa Palavra. E que o Senhor venha, ó Deus, trabalhar em nossa mente e em nosso coração. Abençoe cada um dos Teus filhos em toda a terra, é o que nós te imploramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e até a próxima.